Fala galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês basicamente a história do terceiro episódio de The Amazing Digital Circus. Vocês devem se lembrar que na época que saiu o segundo episódio, eu fiz um react dele, só que como eu tava usando outro telefone, eu consegui utilizar basicamente um app de gravação que dava pra fazer react, né? Só que esse que eu tô usando agora no meu telefone não dá pra você fazer react, né, com o screen recorder que eu tô usando aqui. Então é por isso que dessa vez eu só peguei alguns prints do terceiro episódio e trouxe, né, basicamente aqui pra fazer esse tipo de vídeo, né. Mas enfim, basicamente o terceiro episódio começa com os personagens nessa salinha aí. E basicamente, né, o que tá acontecendo ali é que eles estão vendo quanto tempo que a Pomni consegue, né, prender a respiração. Só que, né, como todo ser humano, né, o que é estranho, que logo aqui um tempinho eu já vou falar sobre isso, que é basicamente que ela não consegue segurar muito tempo a respiração, né, não consegue segurar muito tempo, e então ela acaba perdendo. E o Jax, ele fala pra eles, né, tipo, pra Pomni, que eles não podem morrer por falta de respiração, né? Tipo, eles não podem morrer por prender o oxigênio, né? Fala isso aí pra ela. Lembrando que, tipo, por que ela parou, né? Já que, tipo, né? Ela não vai morrer se ficar prendendo a respiração. O que realça a teoria de que eles só podem morrer mesmo pra abstração. Só que aí, né, um negócio importante que eu queria falar é que apesar de ela não ser capaz de morrer por conta disso, ela ainda tem a sensação de como se ela fosse morrer, tá ligado? Isso aí. Mas aí o Kinger diz que é só ela não ficar pensando nisso, ou, né, igual o Jax falou, que é só pensar que isso vai deixar ela mais forte, né? E como ele mesmo fala, fazer esse corpinho de desenho animado, né? Tipo, ver qual que é o limite disso, né? Que é uma piada meio irônica e hipócrita, já que basicamente ele parece muito o Pernalonga, né? Literalmente. Mas enfim, ele fica lá enchendo o saco da Pomni, a Agatha, né, fala pra ele parar com isso, e o Jax ignorante, como sempre. Aí depois, novamente, a Pomni tenta segurar a respiração, né? E aí a gente vê que conforme ela segura a respiração, ela vai mudando de cores, né? De início ela fica azul, depois rosa, depois vermelha, depois amarela, laranja, etc. Mas então a Pomni, ela se pergunta por que só ela tá fazendo isso e ninguém mais. Então o Jax responde dizendo que na verdade isso aí é por conta de que cada um ali tem um efeito colateral diferente, caso fique sem respirar por muito tempo, né? O Kinger começa a brilhar, o cabelo da Agatha fica espetado, a máscara da Kinger começa a girar e a Zubul, ela fica dura por completo, né? Todos os membros dela ficam duros, tipo, como uma estátua, tá ligado? E então ela fala que o Jax, né, a Zubul, ela fala que o Jax, ele não fala o que acontece com ele porque ele é um covarde, mas na real só vai manter o mistério. Ele então meio que quebra a quarta parede dizendo que vocês, telespectadores, acham que é, né? Qual que é isso aí? Deixa nos comentários o que acontece com ele. Mas então o Kane, ele aparece falando, por que vocês estão aí quando tem uma aventura novinha e foi pra vocês, né, experienciar? E o nome da aventura é O Mistério da Mansão Mildenhall, que basicamente vai ser uma casa de, né, assustadora e tal. Que basicamente eles vão ter que investigar os mistérios daquela casa e também coletar o máximo de fantasmas possíveis. Só que aí quando ele vai ver meio que a Zubul, ela não tá ali, ele até tenta fazer um apelo mais pra ela, né, falando, nossa, que aventura super madura. Mas no final ninguém sabe, né, onde a Zubul foi, né. A Zubul simplesmente saiu dali, pronto. Inclusive, nessa hora a bolha, ela manda meio que uma piada, tipo, que é um texto ao contrário que traduzido pra frente fica. Então, ansioso para que todas as crianças assistindo isso tenham pesadelos com monstros. Que é uma piada com o fato de que Digital Circus, apesar de parecer, não é um bagulho pra criança, entendeu? Mas, enfim. E, inclusive, a Pomni, lembrando do segundo episódio, né, ela pergunta, os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, né? E o Caim mete uma de, eu não sei, eu não sou o líder. Ah, eu sou sim. Que, tipo, mais pra frente vocês vão entender esse bagulho e tal. Mas, enfim. Então ele manda todo mundo pra distorção fractal, que é esse portal aí. E então todos eles vão pra mansão Mildenhall. Agora, com todos eles ali,
Basicamente, né, aparece ali novamente a Agatha tentando animar a Pomni, igual no segundo episódio. Que inclusive a Pomni mete uma simplesmente: eu não sou uma criança, eu não tenho que me animar, lá no segundo episódio. Mas enfim. Agora no terceiro ela tenta me falando: não tô ansiosa pra ver como é que o Caio trabalhou os elementos de terror e tal. Mas enfim, o Jax fica enchendo o saco da Pomni, a Agatha fala pra ele parar e etc. Até que todos começam a ouvir uma risada estranha. Então é revelado desse bichinho que parece muito, o rosto dele parece muito o Dupe de Doors, né, mano? Parece até que bastante. A Pomni, ela tem um sobressalto, né? Isso é dito mais pra frente, né? Que é basicamente os olhos pular pra fora da cara. Mas no final é revelado que esse é só um fantasma que vai ser o guia deles na aventura. E agora é revelado, né, que isso aí que a Pomni teve um sobressalto, hoje os olhos delas pulando. Basicamente o Kinger ele fala, tipo, ele também teve o primeiro sobressalto dele, só que dessa vez os olhos não estão querendo voltar, o que não aconteceu com ele. Mas enfim, o fantasma então ele explica duas portas que eles podem seguir. Primeira portinha comum, que é uau, classificada para todas as idades. E também tem a portinha assustadora, que é só para Zubos maiores de idade. Que é por conta que a Zuba ela é mais madura ali, né, mano? Ela é mais madura naquele local inteiro. Então o Jax faz o que qualquer um quer fazer com uma certa entidade aí do Doors, né, mano? Tipo, isso aqui, exterminar o Dupe, simplesmente, meu desejo de vida. E o Jax simplesmente suga ele para dentro do aspirador de pó. Hashtag Luigi's Mansions. Mas, enfim. E então a Gangle, ela chega do lado do Jax, perguntando aqui portas eles devem seguir. Então o Jax, pra testar, ele pega a máscara feliz da Gangle e taca na portona, assustador, mostrando uma boca gigante que sugou a máscara da Gangle. O Kinger fala então pra Gangle não entrar em apuros por conta de que, tipo, por exemplo, não se preocupe e tal, vou pegar sua máscara. E o Kinger, então, segurando o olho da Pomni, ele entra lá na porta assustadora. Mas como ele tava segurando o olho da Pomni, ela acabou puxando a Pomni, o que fez ela também entrar lá dentro e a porta se fechou. Aí, ó, a Gangle traumatizada, a Agatha traumatizada e o Jax. Foda-se! Logo depois a cena corta pro Kenny procurando a Zubul. Ele simplesmente teleporta ela pra lá e ele fala que ele simplesmente só quer saber o porquê dela nunca embarcar nas aventuras dele e tal. Então ele acaba tendo uma ideia, que é iniciar uma sessão de terapia, né, com a Zubul. E basicamente, né, é como se ele fosse lá o cara que fala com a Zubul e tal. E a Zubul não querendo participar muito daquilo, mas ainda assim ela tá sendo, entre aspas, forçada, né. Então ela fala que ela já disse pro Kenny o porquê que ela nunca embarca nas aventuras. Mas ele nunca se lembra. E também ele nunca presta atenção no que ele tá falando. Tanto que enquanto a Zubul tava falando, ele tava simplesmente desenhando uma abelhinha. Mas enfim, a cena corta pra Pomni e pro Kinger já em outro local, né? Depois de terem caído, né? Naquela bocona lá. Só que eles se encontram numa sala estranha, que tem um monte de cabeça deles ali pendurado nas paredes. Pomni, né? Da Agatha, Jax, etc. Porém, né? Também tem uma da Pomni. E uma que é extremamente importante, que é essa daqui, que vai ser explicada mais pra frente. Basicamente eles encontram um toca-fitas por ali e eles acabam tocando a fita. E a fita basicamente ela apresenta o barão da mansão Mildenhall. Basicamente ele fala que caçar sempre foi um hobby dele, mas que aos poucos se tornou uma obsessão. E que a criatura cuja eles estavam vendo ali é uma das quais ele tentou caçar por muitos e muitos tempos. Ele pensou que quando a matasse se veria livre, mas ele se enganou. Logo depois disso, eles né, começam a pensar em uma forma de sair dali. Eles até acham um elevador, só que o elevador está trancado, então. Logo em seguida, eles entram em outra sala procurando a chave do elevador. E o Kinger, então, ele vê mais um toca-fitas por ali. E basicamente esse toca-fitas ele fala o seguinte: que o barão ele encontrou a criatura e atirou nos pontos vitais dela e cortou a cabeça dela para colocar lá na sala de prêmios, né, pendurada. Porém, algo estranho é que quando ele virou a cabeça pelo que parecia ser um simples minuto, ele basicamente percebeu que o corpo havia subido. E ele pede para que a única coisa que eles não façam é simplesmente, tipo,
não tire os olhos da cabeça, senão ela vai matar vocês. Mas enfim, a Pomni então ela finalmente encontra a chave do elevador, porém a energia do nada acaba. Eles então simplesmente decidem ir de mãos dadas até o elevador. E do nada o Kinger ele começa a tentar matar uma mosca que surgiu ali do nada. No final das contas o Kinger consegue, mas a mosca era o menor dos problemas dele. Então surge o... Não, pera aí. Vai dizer que não parece. Mano, na moral, esse bicho é idêntico ao Ambush, velho. Meu Deus, o bagulho aqui é Doris. É Doris agora. A gente teve referência a Pizza Tower no último episódio, agora estamos tendo referência a Doris. Mas enfim, a criatura do nada aparece e eles simplesmente pensam em correr o mais rápido possível. A Pomni vai tentando, né, destrancar o elevador, só que acaba que a criatura ela alcança o Kinger e meio que hipnotiza ele. E ele olhando para a boca do bicho, que parece estar jogando hipnose nele, ele diz: "Você está linda, meu amor", o que significa que ele viu alguma coisa, né, algum tipo de visão dentro da boca enorme da criatura. Mas enfim, a Pomni simplesmente tira ele de lá então e leva ele pro elevador. Por isso, esse elevador ele não subia, mas sim descia lá pra baixo. Voltando então para a sessão de terapia entre a Zubul e o Kinger. Basicamente então, eles estão falando lá que tipo, o Kenny ele tá falando que ele não usa as aventuras dele para torturar os convidados dele. O que é algo bem irônico. Dizendo que qualquer tipo de tormento que ele cause neles é 100% sem querer. Tipo um criminoso de guerra. Mas no final das contas a Zubul só fala que esse nem era o assunto da conversa. E aqui a pedrada das dublagens. Ela simplesmente cagando e andando. Falando assim, eu tô cagando e andando para suas aventuras. Meu Deus, essa dublagem tá muito foda. Então o Kane ele só fica mais putaço ainda. Só que a Zubul finalmente fala de novo dizendo que o problema é ela, que ela odeia todas as partes removíveis dela. E que isso faz ela não gostar de si mesma. E o Kenny diz que era por isso que ele não se lembrava, né? Porque esse problema já foi resolvido. Que agora ela pode trocar as peças indesejáveis de Zubul dela por outras. Inclusive, se você ver ali, né, no cantinho direito da caixa, você vai conseguir ver a garrinha de caranguejo da Zubul lá do primeiro episódio, né? O que é bem da hora. Então ela simplesmente fala que, tipo, ela vem tentando encontrar peças novas desde que ela chegou ali. E que no final das contas ninguém gosta das aventuras dela. Basicamente isso é por conta de que ela é a única que tá realmente dizendo isso, né? Porque, tipo, a Agatha, ela é boa demais pra contar isso pra ele. O Jax adora fuder com todo mundo. E a Pomni sempre volta traumatizada de uma aventura. A Gengo é muito tímida pra se impor. E o Kinger é doido da cabeça. Só que então, basicamente, o Kenny fala que isso não fazia sentido, porque a única coisa que ele era realmente bom é criar aventuras, essa era a arte dele. Mas então ele, né, basicamente, né, ele percebe que então, se ninguém gosta das aventuras dele, ninguém gosta da única coisa que ele sabe fazer. A existência dele é só pra criar as aventuras. Ou seja, se ele é ruim em fazer isso, então ele não tem motivo pra existir. Então, se ele não tem motivo para existir, o circo também não tem motivo para existir, já que ele é o chefe. Isso basicamente confirma a teoria de que não, o Kane não é humano, ele é uma programação, ele nunca foi um humano. Ele tem uma ligação com o circo. Se ele morrer, o circo morre, né? O que é bem interessante. No final das contas, né, a Zubul ela consegue resolver toda a situação, falando, né, quem é o paciente dessa sessão de terapia, e tudo volta ao normal. E o Kane, novamente, né, sendo egocêntrico, fala: "Ah, Zubul, te mostrou as manchas, você vai ter que falar a primeira coisa que aparecer quando você olhar essas manchas, né? Primeira coisa que aparecer na sua mente." E egocêntrico, como sempre, ele mostra só a mancha dele. Mas enfim, voltamos então pra Pomni Kinger, né? Eles acabam caindo do elevador, chegando em mais um andar abaixo, né? Numa espécie de adega. Onde eles acabam, né, encontrando o último toca-fitas. Entre aspas. Basicamente, esse toca-fita fala que, basicamente, né, aqui é onde tá o corpo do barão, né, da mansão do Mildenhall. Que, basicamente, o que ele fala é que, numa das tentativas
de matar, né, a criatura, ele acabou atirando na sua própria esposa. E agora ele deixou de ser o protetor que ela precisava para ser um monstro que ela, pelo resto da vida, poderia até mesmo odiar. Então, basicamente, a Pomni e o Kinger, eles têm a ideia de pegar a arma no colo do cadáver do barão, né? Então, basicamente, né, eles fazem isso. Inclusive, a Pomni, ela tem um diálogo bem interessante que ela fala, por favor, não ressuscitar agora. E ele fala, tá bom, eu não vou. Aí, viu? Mas, enfim, no final das contas, a arma só tem 2 balas, então eles vão tentar aquilo, né, vão tentar fazer aquelas 2 balas valer a pena. Até que então, do nada, surge um bicho sem cabeça que tenta correr pra cima deles. E novamente, o Amushi aparece por aqui. Basicamente, os dois levam um tiro, morrem, todo mundo se ferra. E no final, basicamente, o Kinger fala... Bom, não foi tão ruim assim. Até que a fita fala... Bom, seria ruim. Bom, isso é o que eu diria. Se eu não soubesse que, na verdade, a criatura era, tipo... um anjo de Deus, né? Como se fosse isso. E qualquer um que o machucasse seria condenado pelo resto da vida a simplesmente, né, permanecer nos poços fundos e frios do inferno pelo qual ele se encontra agora. E então o Kinger se pergunta, espera, mas como ele gravou isso se ele estava no inferno, né? O que é estranho. Então eles começam a ser sugados. E basicamente uma última frase que o cara da fita fala, né, o barão, é que o último suspiro deles lá embaixo será o último. Então, a cena, né, ela troca pra uma espécie de chá, né, uma espécie de jantar, onde tá lá a Hagatha, a Gengo e a esposa do barão, né. A Hagatha fala que sente muito pelo marido dela ter matado ela. E, bem, basicamente ela fala que, ok, é isso, homens têm esses negócios aí, prioridades idiotas. Eu me senti meio ofendido e tal, mas, bem, de qualquer coisa, né, ela tá falando em específico do marido dela, né, pelo menos eu acho que é, porque, pô, mano, calma aí, né, cara, não é todo homem que tem esses bagulho, não, uai. Me senti ofendidos. Mas então a Hagatha fala que ela entende como é e aparece o Jax ali. E eu achei meio triste que não contaram como que ele chegou na situação, né? Daí quando você fala, meu Deus do céu, eu tava trazendo conteúdo foda e agora eu tô trazendo conteúdo lixo no canal. Aonde nós chegamos? Aí o Jax, aonde nós chegamos? Eu estava sendo foda e sarcástico no primeiro e no segundo episódio e agora estou amarrado onde eu cheguei. Mas, enfim. Inclusive, ela fala que o Barão, ele é bem dramático, tipo, capaz de transformar uma história de 50 e poucos segundos numa tragédia grega. Mas, enfim. No final das contas, eles só saem dali, dão tchau e dizem que talvez eles voltem depois. E o Kenny, ele faz uma referência a Undertale, né? Basicamente falando, parabéns, vocês escolheram a rota pacifista, né? Só tomaram um chazinho ali, quer dizer... Alguns escolheram a rota pacifista. Já outros meio que mandaram alguns fantasminhas aí de Vasco, né? Mas, enfim, né? Então a cena corta pra Pomni e pro Kinger, né? Já lá no que deveria ser o inferno. Onde eles estão lá embaixo agora. E basicamente eles veem uma espécie de corredor estranho, né? E basicamente o Kinger, ele consegue ver que, na verdade, o gás, né, uma espécie de gás que tá ali naquele corredor, na verdade eram partículas de almas. E ele taca o olho dele pra ver se tem algo no fundo do corredor. E tem uma escada levando pra saída. E a Pomni tenta correr até lá. Só que ela acaba inalando aquelas micro-almas e ela acaba meio que sendo possuída por aqueles bichos, né? Inclusive, essa cena que vocês estão vendo é uma das poucas cenas que mudou do trailer pro episódio em si, né? Não tinha o Kinger ali atrás, pelo menos eu acho, né? Além disso, a Pomni, ela era mais centralizada na tela, porque eu acho que eu me lembro disso, né? Mas, enfim, a Pomni acaba sendo possuída e, meu amigo, pera aí... Cê é louco, tio. Até referência a Sonic que nós teve aqui, Zé. Ô, vê se não parece, mano. Caramba, tio. Idêntico.
E Sonic X é o melhor anime, na minha opinião. Falei, tô leve. Já queria falar isso há um tempo, inclusive. Por 0 motivos. Enfim, a Pomni, né, ela acaba meio que sendo meio possuída. E o Kinger, então, aquela, né, cena dele batendo com a espingarda em alguém. Mais uma cena que foi mudada, né? Tipo, tinha aparecido naquele Acorda, Pomni, vamos para uma aventura, né? E basicamente, então, né, essa cena também foi mudada, né, com as alminhas saindo dali. E basicamente, não em específico a Pomni, né, não era a Pomni naquele momento, ela fala, como vai sua esposa, Kinger? Que meio que é uma piada bem pesada com o fato de que ela foi já... Pera aí, spoiler, né, pera aí. Mas enfim, o Kinger consegue, né, o Kinger consegue liberar a Pomni daquele estado, né. Ele consegue salvar ela. Então a Pamela simplesmente começa a entrar, tipo, em mais um daqueles períodos de por que isso aconteceu, né? Até que ela pergunta pro Kinger por que ele tá agindo tão estranho ultimamente, né? Ele fala que não se lembra muito bem das coisas, que basicamente quando ele fica rodeado pela escuridão naquele local, ele é trago pra um certo momento. E aí vocês vão entender a cena do como vai sua esposa, Kinger. Mas então, ok. Basicamente é mostrado, né? Que pouco tempo depois da esposa dele ter sido abstraída, né? Esse é o spoiler que eu não queria dar antes. Eles dois foram parar no forte de travesseiros, né? Kinger e a rainha, né? Que era aquela peça de xadrez lá, a rainha. Eita, ela abstraída. E basicamente o que ele fala é que a escuridão lá fez com que ela pelo menos se acalmasse um pouco. Tanto que ele até conseguiu acariciar ela uma última vez antes dela ir pro porão, que é pra onde vão, né, os abstraídos. Basicamente ele fala que, bom, essa não é a memória mais animadora dele, mas pelo menos ele tem controle sobre ela. E sempre que ele necessita, né, tipo, de alguma consciência a mais, né, tipo, ou até mesmo quando ele fica rodeado pela escuridão, né, e ele acaba se lembrando disso. E ele fala que ele sabe como é que a Pomni se sente dentro daquele circo. E basicamente é uma cena tipo aquela lá do Gamigu e da Pomni, né, no segundo episódio. E ele fala que é necessário valorizar aqueles que te valorizam, né, até porque não se sabe até quanto tempo eles vão durar aqui com você. Que é uma frase bem legal do Kinger, né. É simplesmente incrível, né, um personagem que no primeiro episódio era só um maluco, agora com esse tanto de roteiro, né, cara? Tá aí a prova, com qualquer personagem você consegue fazer um roteiro absurdo. Você só precisa ter um personagem e uma ideia boa. E basicamente, então, o Kinger, ele também menciona que ele andou pensando naquela última frase da fita. Que, tipo, o seu suspiro lá embaixo será o último. Então, basicamente, ele fala que talvez eles possam passar se eles... Tipo, segurarem a respiração pelo corredor, né? Pra não inalar, né? Basicamente, né? As micro-almas de lá, né? Porque senão eles vão ser, basicamente, possuídos pela criatura, né? Dos bichos. Como ele fala que ela não é muito boa em segurar a respiração, mas o Kinger fala que é só não pensar nisso. Então, basicamente, o Kinger oferece ajuda e eles dois entram no corredor segurando a respiração. O Kinger brilhando, como eu tinha dito anteriormente, os dois passando pelo corredor e eles conseguem sair dali. Então, basicamente, a Pomni lembrando do que o Kinger disse, né, de que tem que valorizar aqueles que te valorizam, ela basicamente agradece a Hagatha por sempre se preocupar com ela. E, bem, isso até é uma cena bem da hora, né, mas, enfim... No final das contas, né, eles esqueceram, né, da máscara da Gangle. Inclusive foi pra isso que eles foram pra lá, né, pra pegar a máscara da Gangle, mas eles se esqueceram. Mas, enfim. E então, voltando pra sessão de terapia, tá lá agora, né, a Zubul, que tá fazendo a terapia lá, falando com o Kane. Ele fala, eu me pergunto se o Velho Oeste era mesmo a boa direção, né, mano. Mas, enfim. E então, né, com o relógio transparente dele... Ele diz que todo mundo terminou a aventura, finalmente. E que agora eles podem prosseguir. Então eles retornam. E, enfim, né? O Kinger volta pro forte dele. E o Jax pergunta como é que foi passar o tempão, né? Com o Kinger. E a Pomni fala que não foi tão ruim. E realmente, apesar de tudo, o Kinger é uma boa pessoa.
E assim acaba o terceiro episódio. E é isso, né, rapaziada? Meu muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse react até aqui. É isso aí, falou, fui e tchau, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais. Ativar o sininho não precisa muito, né? Até porque... eu diria que é porque isso pode ficar enchendo o seu telefone de notificação. Mas levando em consideração que esses dias eu não tô postando muito vídeo, fica a seu critério, né? Qualquer coisa fica a seu critério, né? Like e inscrição, mas tipo, se quiser ajudar aí também, né? Se inscreve, deixa seu like, né, rapaziada? Mas é isso, falou, fui e tchau!